Notícias do Corinthians: o empresário Kia Jorabichian se torna peça fundamental no Corinthians para 2023. Corinthians tenta arrecadar 120 milhões para comprar centroavante de peso. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians hoje. E o Corinthians pode perder Yuri Alberto em junho de 2023. Segundo notícias do Corinthians, os representantes do Zenit estão no Brasil para negociar o centroavante. O maior problema é a oferta do Zenit pelo jogador, que é de 30 milhões de euros, equivalente a 120 milhões de reais, segundo informações do Corinthians. O atacante Gustavo Mantuan está com preço fixado em 30 milhões de reais. Em outras palavras, o Zenit pode comprar o Gustavo Mantuan sem abrir mão do Yuri Alberto, ou vender o Yuri Alberto por 90 milhões descontando o valor do Gustavo Mantuan. Segundo notícias do Corinthians, o Zenit não deseja renovar o empréstimo, ou o Corinthians paga os 90 milhões ou perde o jogador. Segundo as últimas notícias do Corinthians de hoje, o Timão tenta comprar o jogador dividido em 12 parcelas. O problema é que o Zenit quer o valor à vista, e a situação do Yuri Alberto fica cada vez mais difícil. Fiel, vocês acham que o Yuri Alberto vale 120 milhões de reais? Comentem. Últimas notícias do Corinthians. O empresário Kia Jorabichian se torna uma das pessoas mais fortes no Corinthians. Segundo notícias do Corinthians atualizadas, o empresário que é sócio de Giuliano Bertolucci se tornaram o grupo empresarial mais forte do mundo. O empresário Kia Jorabichian tenta a rescisão do seu jogador Felipe Coutinho com Aston Villa para jogar no Corinthians. Vale destacar que o Corinthians está muito próximo de contratar o jogador. Se não fosse o empresário Kia Jorabichian, o Corinthians jamais teria condições de contratar um atleta com um salário tão alto como o de Felipe Coutinho. Kia Jorabichian chega forte no Corinthians para 2023. A intenção do empresário é ficar cada vez mais perto do clube e fazer altos investimentos. No Brasil e no Corinthians, comentem. Fiel, quero saber sua opinião. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro de todas as notícias do Corinthians atualizadas.